Olá, boa tarde a todos meus participantes da minha empresa de futebol de campo federado 2020 pela Federação de Futebol. Quero dizer que estou muito feliz com a minha empresa de árbitro de futebol federado 2020 pela Federação Catarinense de Futebol, que está cada vez mais crescendo nas redes sociais. Então essa semana ela andou crescendo muito na questão de público, né? Então teve um crescimento bastante crescente, né, com tudo que a gente publica, né, com matéria, textos, notícia, tudo que a gente está nessa pandemia do coronavírus trabalhando em casa, fazendo matéria, fazendo artigo, design. Então a gente vai fazendo a empresa crescendo cada vez mais. E agradeço muito pelas 344 curtidas. Olha só, pessoal, que notícia boa, né? Já atingiu essa média de 344 curtidas, né? Desde o outro vídeo que eu fiz dia 11 de junho, né? Então, teve um crescimento bastante representativo, né? Então, é uma coisa que a gente vai mostrando que o futebol é importante para todo mundo. O futebol, a gente, às vezes, aos domingos, assiste uma partida que já foi mostrada, um futebol gravado. Mas se tudo der certo, agora em julho, dia 8/7, já vai voltar o futebol. Já vai ter o primeiro jogo transmitido na televisão, né? Que é Chapecoense e Avaí. Vai ser transmitido na NSC TV, quarta-feira, em julho, né? A... Esse grande jogo para o pessoal voltar a ter um futebol que gosta de assistir com a família, com os pais em casa, com todo mundo que é fanático por futebol. E agradeço pelos 344 seguidores, então bateu a mesma meta de 344 seguidores, curtidas, desculpa, e pelos 344 participantes, né, que vêm a cada dia com novos conteúdos, divulgações, compartilhamento. Então, eu tenho bastante gente que compartilha a minha empresa, né? Que tem clube de base, tem treinadores, tem preparadores físicos. Então, tudo isso vai alavancando o crescimento da minha rede social, da postura da pessoa que eu sou pelo futebol, que eu trabalho com um monte de gente, né? Com um monte de empresas de uniforme e assim por diante. Da minha empresa de futebol 2020, quero a cada dia conquistar mais participantes para eu ser um árbitro de futebol na profissão e atuar em vários jogos. Então a gente sempre tem aquele dilema de dizer, a gente fez um curso, a gente quer atuar em vários jogos. Isso é muito importante para a nossa carreira. Se a gente não tiver expectativa, não tiver esperança, não tiver vontade, luta, a gente não chega a lugar nenhum. Porque sem árbitro não existe jogo. Então, pessoal, assim, a gente pensa, futebol podia ser feito sem árbitro. Sim, existem jogos que muitos não querem árbitro, porque pensam assim, o árbitro vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, mas não é assim, gente. O futebol só tem emoção se tem o árbitro dentro de campo. Então é isso, antes de encerrar essa gravação, eu vou passar um desafio aqui para todos participarem no YouTube, né, nos comentários, no Facebook também podem participar. Eu vou fazer um desafio para vocês de perguntas relacionadas ao futebol, que é muito importante para a gente aprender a cada dia sobre as regras que já mudaram de novo, né? Então é sempre importante a gente estar atualizado nas situações de faltas táticas, faltas temerárias, conduta violenta, conduta andesportiva, jogo brusco grave e assim por diante. Eu vou passar um desafio para vocês, é um teste que eu fiz quando estava no meu curso de árbitro, que ele é composto por 11 questões, tá, gente? E vocês fiquem à vontade para participar nos comentários, gente. Quanto mais a gente tiver gente falando em relação ao futebol, a gente só vai fazer o futebol crescer cada vez mais.
Então vou começar com a primeira pergunta para todos. Primeira pergunta é o seguinte: quais os limites de idade para jogadores jovens e veteranos? Então isso é uma regra que está na federação, que fala sobre a idade para jogadores jovens e veteranos. 2. O campo de jogo pode ter 2 áreas penais com grama sintética e o restante de campo com grama natural? Se a gente for analisar o campo de jogo hoje, ele tem 2 marcas penal. Por que ele tem 2 marcas penal? Porque um lado é a equipe A, tem o seu goleiro e tem a sua marca penal, e a outro lado é a equipe B, que tem um lado penal também, para caso tiver marcação de penal. Questão 3. Todas as linhas que marcam o campo de jogo devem ter a mesma largura e devem ter no mínimo 12 centímetros. Essa afirmação tem três opções. É incorreta, é correta ou depende do regulamento da competição. Questão 4. Como é medida a distância da marca penal? Todo o lance que tem um pênalti, ele é marcado uma distância. 3 opções para a resposta. É medida a partir do seu centro até a borda externa da linha de meta. É medida a partir do seu centro até a borda interna da linha de meta. Ou é medida a partir da sua borda externa até a borda externa da linha de meta. Questão 5. Complete, é uma questão de completar, tá, gente? Se a barra transversal partir ou for deslocada, o que é essa barra transversal? É a barra do gol, em cima. O jogo deve ser interrompido até que seja reparada ou recolocada no seu lugar. O jogo deve ser reiniciado com bola ao chão. Se não for possível reparar o travessão, o jogo deve ser... Nessas situações, gente, quando um travessão cai no estádio de futebol ou em qualquer jogo que tem uma partida, qual é a situação que o árbitro deve tomar nesse momento? São 3 opções de resposta. Suspender o jogo, encerrar o jogo ou adiar o jogo. Questão 6. Em partidas com VAR, todos jogadores substitutos, jogadores substituídos ou oficiais de equipe que entrarem na área de revisão serão. O que acontece? Hoje nos estádios de futebol tem num lugar bem escondido a sala de VAR, que é o árbitro de vídeo que quando tem uma expulsão ou quando tem penalidade ou um impedimento, que às vezes é duvidoso e o árbitro vai consultar o VAR para poder dar uma resposta no lance, se é para cartão vermelho ou um pênalti ou uma troca de cartão. Ele deu um cartão vermelho, não era para amarelo, então ele vai no VAR para fazer a revisão. Aí tem 3 opções de resposta. Serão expulsos com cartão vermelho, serão advertidos verbalmente ou serão advertidos com cartão amarelo. Questão 7. Qual é o número máximo de substituições em competições oficiais? Tá, gente? Então tem partidas não oficiais, oficiais e partidas internacionais. Mas aqui eu estou falando de oficiais. São 3 opções de resposta. 6, 5 ou 3. Questão 8. Numa competição internacional de clubes, uma equipe faz apenas uma substituição durante o tempo normal de jogo. Quantas substituições ela poderá fazer durante a prorrogação? 3 opções de resposta. 3, 2 ou 4. Questão 9.
Uma substituição é solicitada, o árbitro verifica que o atleta a ser substituído está dentro da sua área penal, por onde esse atleta deve sair do campo de jogo para que o substituto possa entrar no campo de jogo. Pela linha do meio de campo, por onde o substituto entrará, qualquer local, ou pela linha de meta, pois é o ponto mais próximo de onde o atleta estará. Questão 10. Um goleiro troca de posição com um companheiro antes do início das cobranças de tiros livres da marca penal, sem comunicar o árbitro. O árbitro observa o fato apenas quando o novo goleiro for defender a segunda cobrança da equipe adversária. Qual será a atitude do árbitro? Advertir ambos os atletas que trocaram de posição, advertir apenas o novo goleiro ou seguir com as cobranças sem punições. Questão 11. Um atacante dentro da área adversária dribla o goleiro e chuta a bola em direção ao gol. Um substituto, companheiro do atacante, entra no campo de jogo e tenta evitar o gol no momento que ele está entrando na meta. Mas apesar da bola tocar nele, ela entra no gol. Qual é a atitude do árbitro nessa situação? Reiniciar a partida com tiro livre direto a favor do adversário, reiniciar a partida com a bola ao chão ou validar o gol. Então é isso, meus participantes. É um desafio muito importante para o nosso futebol, que está parado, né? Mas quando voltar, todo mundo tem que estar atualizado nas regras, nas questões novas que está vindo. Então é isso. Quero agradecer a todos que estão participando no Facebook, nas minhas redes sociais. E vou encerrando mais uma gravação, hoje, dia 15 de junho de 2020, agradecendo a participação de todos. Forte abraço para todos.